Semana passada eu vi várias postagens nas redes sociais que buscavam enaltecer o SUS, que é o Sistema de Saúde Brasileiro, que eu já digo já no começo do vídeo, é extremamente necessário. Países que não têm algo semelhante, como é os Estados Unidos, deixam os seus habitantes à mercê de estarem completamente arruinados financeiramente por causa de uma doença ou de algum acidente. Então o SUS é extremamente necessário e eu me incluo na categoria das pessoas que defendem o SUS. Entretanto, eu achei que as postagens que estavam sendo feitas eram de um pouco de mau gosto. Como você talvez saiba, o apresentador Faustão estava com insuficiência cardíaca, que é quando o coração não está dando conta de bater o sangue para todas as partes do corpo, e ele precisava de um transplante. E muitas páginas que visavam passar a mensagem de quão necessário e quão justo é o sistema do SUS, noticiaram falando da seguinte forma, tá vendo? Olha o Faustão, e aí botavam lá a imagem do cara, visivelmente afetado pela doença e tal, né, pela insuficiência cardíaca. Olha aí, tá vendo? Nem ele pode passar na frente da fila. O negócio é completamente justo, então a gente tem que defender o SUS, tem que manter o SUS é importante. E eu, novamente, reitero, concordo com a visão de que o SUS é muito importante. Mas pareceu explorar a desgraça de uma outra pessoa, fazendo um argumento que eu acho que era meio, sei lá, não era a melhor forma que eu, pessoalmente, tentaria defender um sistema tão importante quanto o SUS. E aí, piorou ainda mais, porque as pessoas que estavam fazendo essas postagens aparentemente quebraram a cara, quando pouco tempo depois o Faustão conseguiu, ao contrário do que as postagens insinuavam, um coração com uma velocidade que surpreendeu algumas pessoas. Né? Se toda a base do seu argumento é que o cara vai ter que esperar, ele tá fudido igual a todos nós, não adianta ele ser rico, ele tá lascado. Novamente, é um tom tão esquisito, considerando que é uma pessoa de tanto carisma e tão amada pelo brasileiro, né? Pareceu fazer pouco caso da desgraça do cara para elevar o status do sistema. Achei muito desnecessário e ainda pareceu contraditório quando pouco tempo depois, ao contrário do que se esperava, ele conseguiu fazer o transplante. O que levantou em muitas pessoas a suspeita de que ele teria usado seus privilégios financeiros para apressar a procura por um coração. Vários especialistas que trabalham no SUS e que entendem de transplante muito melhor do que eu e você foram às redes sociais para informar que isso é meio que um mau compreendimento, porque na verdade não existe uma fila para o transplante como a gente compreende, tipo, chegou e você vai ser atendido naquela ordem de chegada. Não é bem assim. Por motivos óbvios, o sistema de transplante leva em consideração as circunstâncias da pessoa. E se o seu caso for mais grave, é óbvio que a pessoa vai ser atendida primeiro, porque senão ela acaba morrendo sem aquele transplante. Nada disso é atípico ou indevido. Naturalmente, vários debates sobre o SUS foram levantados por causa dessa situação. Uma das coisas que muita gente apontou é que isso demonstra a universalidade do SUS. Mesmo uma pessoa com muito dinheiro, muitos recursos, ele ainda precisa usar o sistema que foi projetado para todos. Então, se algo atende igualmente o muito rico e o muito pobre, isso é um sinal de que a coisa está funcionando como deveria, com real equidade. Obviamente, no caso do Faustão, sendo mais grave, ele acabou sendo atendido com um pouco mais de urgência, mas o ponto permanece. É um bom sinal que ele usa o mesmo sistema que o resto das pessoas usam, pelo menos em relação a transplante. Mesmo as pessoas que têm muita grana, que têm planos de saúde top, que podem ficar nos hospitais mais caros e tudo mais, eles também vão usar o mesmo sistema de transplante que o SUS utiliza. O Sistema Nacional de Transplantes se aplica a todos igualmente. Isso é uma coisa boa, na verdade, na minha concepção. Além disso, a situação trouxe à tona a questão da conscientização para transplantes. Muita gente não é doador de órgão, porque no Brasil, e eu acho que na maioria dos países, a doação não é pressuposta, você tem que declarar explicitamente o interesse. Em alguns países como o Canadá, eles tornam isso, cadê minha carteira? Podia mostrar isso aqui agora, não está aqui ao meu alcance, não vou levantar dessa cadeira que estou cansado. Mas em países como o Canadá, o seu status de doador é declarado na sua carteira de identidade, que também é a carteira de motorista. Então, quando você vai tirar a carteira, eles mudaram essa regra relativamente recente. A primeira vez que eu tirei carteira, que eu lembro não tinha isso, na segunda, quando eu fui renovar, já tinha. E aí tem um coraçãozinho na parte de baixo da minha carteira e do lado vem escrito doador em inglês. Isso facilita muito a decisão da família, porque é quem é que vai ter que tomar essa decisão, no caso da morte de alguém que tem o status de doador. É complicado, né? Porque a situação da doação, ela geralmente, inevitavelmente, vai envolver uma pessoa jovem que teve uma morte muito súbita, muito inesperada, uma pessoa que nunca debateu o que fazer no caso a pessoa morra, né? Então a decisão acaba recaindo para a família e eu não sei muito bem como é a visão religiosa disso atualmente. Nos Estados Unidos existem algumas crenças que têm uma certa aversão à ideia de transplantes e qualquer tipo de coisa que mexa com o corpo humano.
compreensivelmente nesses casos, acaba que mesmo que a pessoa talvez fosse favorável à ideia da doação, se a família ainda for muito ligada a essas doutrinas religiosas que impedem isso, acaba sendo um desperdício de órgãos que poderiam salvar a vida de alguém. Então, se há algo de bom nessa situação toda, é o fato de que muito mais pessoas estão discutindo sobre a questão de doação de órgãos do que estavam 2 semanas atrás. Então, aliás, eu deixo a pergunta para vocês aí nos comentários, caso você ainda esteja assistindo esse vídeo. Eu tô ligado que retenção do YouTube é uma loucura. O cara clica no vídeo, 10 segundos, se não interessou, o cara já saiu. Mas para quem ficou aqui até esse momento, me diga nos comentários, você é doador de órgão, você não é? Quais são as suas razões? Você já debateu isso com a sua família? Eu não sei se eu já falei isso com a minha família explicitamente, então fica aí o registro, mas eu sou doador de órgãos, era doador de órgãos no Canadá, e se eu estava disposto a doar meus órgãos, compartilhar, se ainda funciona alguma coisa aqui, né? Porque eu não sei também, né? São quase 40 anos tratando isso aqui de qualquer jeito. Mas eu não bebo, então meu fígado pelo menos está tinindo. É uma coisa meio mórbida de se pensar. Mas lá fora, quando o cara tem certos hobbies, como por exemplo, andar de moto, que lá em países muito frios como o Canadá, é mais um hobby do que um método de transporte no qual você pode realmente depender, né? Porque por boa parte do ano você não pode andar de moto, é muito frio, neve e tal, enfim. Então, essas pessoas que são adeptas desses hobbies, que não são exatamente muito seguros, essas pessoas geralmente são mais incentivadas a ir atrás e buscar e tudo. Enquanto aqui no Brasil tem muito motociclista e eu suspeito que a cultura não é a mesma, de já debater isso, considerando que você usa um método de transporte que tem uma probabilidade maior de levar à sua morte. Não sei se aqui se debate da mesma forma. Você que é da cultura da motocicleta, que anda e tal, me fala um pouco sobre isso, eu estou realmente curioso. Tem algumas coisas que sempre vão ser debatidas na internet quando se fala sobre o SUS, e são lugares comuns que geralmente são papagados pelaquela galera mais liberal, MBL, coisa do tipo, se o SUS é tão bom, como alegam os defensores, por que não usam o SUS? Por que querem um plano de saúde e tal? E a resposta para isso é óbvia. A importância do SUS acontece ao mesmo tempo de que ele também tem falhas, como qualquer outro sistema desenvolvido por seres humanos. E é óbvio que há muito que se pode melhorar no SUS. Existe um espantalho de que o cara que fala que o SUS é necessário, que sem o SUS muitas pessoas que têm menos recursos estariam largadas à própria sorte, como é o caso nos Estados Unidos, que se você não tem um emprego que te dá um plano de saúde, você simplesmente fica assim à mercê da própria sorte. Um braço quebrado significa um braço quebrado e também a total ruína financeira. Eu posso falar com propriedade. Lá no Canadá, logo antes de eu me mudar para o Brasil, o sistema de laboratórios para o qual eu trabalhava estava passando por uma privatização parcial. O governo conservador que se elegeu lá em Alberta colocou alguns dos laboratórios da província eles agiam como uma empresa privada, mas era completamente do governo. Eles começaram a privatizar alguns dos laboratórios. E foi imediato. De repente, não tem mais gente atendendo, as pessoas estão esperando semanas ou até meses para fazer um exame de sangue, o sistema para agendamento cai do ar completo. Primeiro que você não precisava de agendamento antes, você só ia e fazia rapidinho, quando estava sendo gerido pelo governo. Eles privatizaram e piorou imediatamente. Tão ruim ficou a situação que já estão revertendo a privatização e entregando de volta para o governo. Foi muito rápido. Isso é um pequeno exemplo que eu posso dizer que eu vi assim, cara, para você ter noção, parte do meu motivo de querer me demitir do meu trabalho e vir para o Brasil é porque o processo de migrar do sistema que eles tinham para esse novo sistema, apesar do meu emprego não ser afetado, era uma encheção de saco. Foram meses das pessoas reclamando. O clima lá estava uma merda por causa desse negócio. Estava ruim para a galera que trabalhava com isso, estava ruim para os pacientes. Então, a minha visão sobre privatização do sistema de saúde é muito negativa. E eu sou, naturalmente, fundamentalmente a favor de ver o sistema de saúde como um direito humano básico. Se a gente consegue colocar um homem na lua, mas não consegue cuidar de um cara que se fudeu, foi atropelado, alguma coisa está muito errada com as nossas prioridades, porra. E eu digo a gente, foi os Estados Unidos, eu sei. Mas eu digo a gente como a raça humana. Eu estou pensando menos como países e nações e fronteiras, estou pensando como a raça humana. Essa criatura que foi capaz de feitos tão impressionantes tá tendo dificuldade de concordar em como a gente cuida de um dos outros, cara. Isso é deprimente. Então essa galera que fala assim, você fala que tem que defender o SUS, mas você usa as paradas privadas. É claro, infelizmente, carências existem. E as pessoas que têm a capacidade de buscar algo a mais para proteger a si próprio, para proteger a sua família, vão inevitavelmente buscar isso. O ideal é que não precisassem. E é foda porque de um jeito ou de outro o cara tá lascado nessa relação em usar ou não usar o SUS. Porque, por exemplo, se a pessoa tem muita grana e aí busca um atendimento privado e tal, mas defende o SUS, o que não tem nada de contraditório nisso, porque se eu tenho os recursos para pagar por algo mais caro, por que eu não deveria advogar para que as pessoas que não têm tenham acesso a isso? É como dizer assim, vem cá, você é a favor de ajudar pessoas que moram na rua, mas você tem casa?
Eu posso pagar para um plano de saúde, mas eu quero que as pessoas que não possam também tenham acesso a isso. É só para essa galera que esse argumento convence, porque não faz sentido. Quer dizer, então, eu não posso me mobilizar, me sensibilizar com uma pessoa que, por exemplo, não tem o que comer, porque eu tenho uma moça aqui na mesa. Ah, você fica defendendo aí programas de erradicação da fome, mas você, quando está com fome, vai no restaurante. É claro, por que eu que tenho dinheiro vou lá ocupar o lugar de alguém que está recebendo um auxílio, que eu não preciso daquele auxílio? Enfim, eu estou legitimamente curioso de como vai ser a reação de vocês em relação a essa situação, porque eu estou um pouco desconectado desse circuito de Twitter, as fofocas de rede social, as tretas e tal. Vocês estão vendo que o meu canal está em um pouco de inatividade ultimamente. Por motivos óbvios, eu estou em uma das cidades mais bonitas do Brasil, na minha opinião. Estou curtindo, saindo com os amigos, vendo família, voando com o drone, tirando foto. Eu estou um pouco desconectado do que tem acontecido na internet, as opiniões da galera e tal. Tenho passado mais tempo fora disso aqui. Eu estou aqui na frente do computador apenas quando eu tenho que trabalhar dando aula, né? Mas quando eu não estou dando aula, eu tento estar na praia, com os amigos, voando com o drone, passeando, viajando. Então eu estou um pouco fora, então eu estou perguntando a você, o que você acha do que aconteceu? Você é defensor do SUS? Você é dos críticos que falam, o SUS é uma merda, é muito caro, é uma qualidade horrível? Porque eu queria também entender o que essa galera que critica muito o SUS, qual é a proposta exatamente? Porque eu ouço muito o argumento de privatização. Tem que privatizar para atender melhor. Mas vocês estão realmente advogando por uma aniquilação da opção pública? Para ficar nos moldes dos Estados Unidos, que é o único país industrializado que não tem um sistema público de saúde para os seus cidadãos? A nação mais rica da história da humanidade não tem dinheiro para cuidar dos seus cidadãos? Mano, é muito bizarro isso. Enfim, o que você acha? Coloque aí, como sempre, as suas opiniões. Eu vou ficando por aqui, gente. Me desculpe pela ausência, dá para entender. Olha que lugar lindo. Você vai querer ficar sentado na frente de um computador, pesquisando pauta, escrevendo roteiro, para gravar vídeo, editando, quando podia estar aí? Você não ia querer, então não me culpe, por favor. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Foda que se eu ficar só, indo pra praia voando com drone, tomando água de coco na sombra, vai acabar o dinheiro também. Então tem que voltar a fazer vídeo, mano. Não posso abandonar, não.